Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um resumo da rodada. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Hoje para falar de uma vitória do Clippers. Clippers não está de férias. Eles não aceitam. Eles odeiam férias. Ontem o vídeo que a gente postou do resumo da rodada cortou o finalzinho. Culpa do YouTube. Na hora de subir, eles picotaram o final, não sei porquê. Eu não percebi na hora. E um dos motivos que eu não percebi foi pouco tempo. Foi 1 minutinho, né? Foi tipo 2 minutos, era 1 minuto que eu ia finalizar o que eu tava falando na hora que corta, e o outro minuto a gente falando, e hoje à noite tem Clippers e Suns. E aí o que a gente comentou nesse 1 minuto? O Suns pode fechar e ir pra primeira final deles desde 93, porém, quando o Clippers tá com as costas na parede é quando eles jogam melhor. Isso, foi exatamente Eu o que a gente juro falou. que foi isso que a gente falou. Não tô tirando proveito agora só porque foi o que aconteceu. Mas é isso, o Clippers reagiu muito bem à pressão durante esses playoffs. É que nunca foi uma pressão aí de 3-1. Sempre foi 2-0, teve o Dallas ganhando de 3-2. 3-1 foi a primeira vez, mas nossa, eles começaram pegando fogo e foi uma partida sensacional. E o mais engraçado foi que a gente tava pensando, será que eles vão usar o small ball, né? Deu tão certo no resto das séries. E aí, obrigados. Antes de começar o jogo, o Zubat lesionado, a gente viu que eles iam ser obrigados a fazer isso. Bom, a gente vai falar daqui a pouco do jogo. Antes, só um aviso. Temos um aviso novo. A gente teve aviso das assinaturas, já teve aviso do Wall Sport Clube, que o link continua na descrição. Hoje temos um novo parceiro, que espero que de longa data, com a KTO, site de apostas que vocês devem conhecer, porque eles têm uma parceria com o Café Belgrado também. Então a KTO é aí investindo na podosfera basquetebolística brasileira. Boa! Até conversei com o pessoal do Café Belgrado, eles falaram, não pode, vai na fé, que a parceria é boa. Então temos a parceria com a KTO, temos cupom do Bola Presa, você usa o cupom Bola Presa na hora de fazer sua inscrição no site e o primeiro depósito tem bônus de 20% para você poder jogar mais dinheiro fora. Boa! E é um bom jeito de se divertir, de dar aquela pimentadinha no jogo que você vai assistir. O único, porém, é que a gente aqui vai dar dicas de aposta e falar o que a gente postaria, mas se você bem conhece o Bola Presa, nós somos amaldiçoados. A sessão KTO, não é momento KTO, porque, né? A Lura já tomou conta disso. Mas é a maldição Bola Presa. Já que vocês falam que tem maldição, eu não acredito. Você não acredita? Eu ainda não acredito. O Knicks perdeu porque o Knicks perdeu. Não foi seu texto. Não foi porque eu fiz um texto que levou uma temporada inteira pra fazer, né? Então vai chamar Maldição Bola Presa. A gente vai vir aqui no podcast, nos resumos da rodada, vai dar um palpite e vocês decidem se vocês confiam ou não. Se existe maldição ou não. Certamente alguém vai seguir o oposto. Exato. Se você é time Maldição Bola Presa, você vai querer apostar exatamente o oposto da gente. Se você aí é muito cético e você não acredita em nada, aí vem com a gente. E aí vocês devem estar pensando, mas putz, a temporada da NBA já tá acabando, e como é que vai ser os próximos meses? Vai ter o Danilo apostando em futebol. Vai ser muito mais legal. E fora que tem apostas do que vai acontecer na próxima temporada antes dela começar. Vai ser bem divertido. É exercício de futurologia aí bem hardcore. E para quem quiser começar hoje, já começa o pré-olímpico de basquete. E pelo que eu dei uma olhada no site da KTO mais cedo, apostar simplesmente o Brasil vai ganhar da Tunísia não é um bom negócio. Paga muito pouco. É muito óbvio. Você tem que ser um pouco mais criativo que isso. Agora, não tem um palpite certo de quantos pontos o Brasil vai fazer. Essa aí não planejei tanto. Você não é especialista na seleção da Tunísia? Não sou especialista em basquete da Tunísia. Entender do Phoenix Suns eu acho que já é demais pra mim. Nossa, não entender o que aconteceu no jogo de ontem já é o suficiente. E se você quiser ficar na NBA e apostar no jogo de hoje do Hawks e do Bucks, só cautela, porque a gente não sabe ainda se o Trae Young joga ou não. Eu acho que o Hawks vence. Mas no instante que eu falei isso pra você, o Trae Young não joga mais. Então, desculpa aí, Trae Young, foi mal. Danilo, então, claramente já tem fé na maldição Bola Presa, ou seja, fez o texto do Knicks de propósito, quis sabotar. Não, foi sem querer. Estraguei a temporada do Knicks? Estraguei, mas não foi de propósito. Bom, é isso, pessoal. Dá uma olhada aí, faz a inscrição lá no site da KTO, usa o cupom do Bola Presa. Qualquer dúvida você pode perguntar pra gente, ou mais útil ainda, no chat lá da KTO, que funciona direitinho. E aí nos próximos episódios a gente aparece aqui com palpites mais certeiros. E claro, aposte com cautela. Isso. Use pra se divertir, pra dar uma pimentada no jogo. Não vai aí apostar toda a sua grana nisso. E se perder o controle, peça ajuda. Boa. Manda uma mensagem pro Both Teams Play Hard. Vamos lá falar do jogo de ontem? Bora. Então, Danilo, deu Clippers, ganhou,
pareceu no comecinho do jogo que até ia ser fácil, mas foi meio que um replay do jogo do Hawks e Bucks. Que o Hawks foi lá, abriu 15 pontos de vantagem nos primeiros minutos e poucos minutos depois já tinha ido embora a diferença de 15 pontos. O Clippers começou dominando completamente o jogo, o Suns encostou. Aí no segundo quarto, o Clippers abriu uma diferença, o Suns encostou. Aí no quarto período, que aí foi assustador de fato, o Suns diminuiu a diferença para 4 pontos. Faltando 7 minutos para acabar, e aí o Clippers respondeu com 10-2, e aí não teve mais chance. Toda vez que o Suns respondeu, o Clippers bateu imediatamente, que segue o conceito, é a versão micro do macro, né? Que é tipo, é eles perdendo de 2-0 e jogando bem. Exato. É o equivalente do Suns quase empatando o jogo, e aí o Clippers joga seu melhor basquete. Foi assim no terceiro período, né? Quando eles cortaram para 1 ponto a diferença. Acho que no terceiro período o Suns conseguiu a primeira liderança no placar. Eles chegaram a virar, é verdade. Eles viraram e aí imediatamente o Paul George fez uma bandeja e tomou falta. Isso, e aí... E ele andou nessa jogando. Né? Pois, acontece. Fica entre a gente. Mas no terceiro quarto, que foi quando o Suns jogou melhor e conseguiu a vantagem no placar, o Paul George saiu do controle. O Paul George ficou completamente enlouquecido. Foram 20 pontos, 7 de 9 arremessos certos. Ele acertou 3 bolas de 3 pontos no terceiro período. As únicas dele no jogo. Ele errou todas as outras bolas que ele tentou. Então foi o momento em que o Paul George controlou a partida. Ele viu a gente pagando pau pro Chris Middleton. 20 pontos no quarto, eu faço. Eu faço também, eu também consigo. E fez mais pontos que o Middleton. O Middleton fez 38 na vitória do Bucks, ele fez 41. O recorde dele é em playoffs. E agora sim, esse é o playoff P. E acertou 15 de 20 arremesso, aproveitamento fora da realidade. Mas o mais engraçado, foi uma partida sensacional do Paul George. Esse é o Paul George que a gente gosta. Porém, foi uma partida completamente montanha-russa do Paul George. Mesmo que o resultado final tenha sido incrível, ele teve minutos consecutivos em que ele só desperdiçou a bola. Foi tipo 2 turnovers consecutivos. Aí, de repente, 3 vezes seguidas. Aí, de repente, ele perde 2 bolas de novo. Aí ele acerta 3 bolas. Ele é uma montanha-russa mesmo nos melhores dias. E é um belo de um espelho do que tem sido aí a pós-temporada do Paul George. E é por isso que o Clippers não tá ganhando tudo de 4-0 e 4-1. Tipo, Exato. O que a gente vê nos melhores dias, você vê, não, o Clippers pode ser campeão sem o Kawhi Leonard. Só que os melhores dias aparecem de vez em quando. E mesmo ontem apareceram em alguns momentos, mas aí quando acabou a partida, o Paul George tinha 40 pontos e o Suns não teve chance. Foi um jogo bem complicado pro Suns e difícil, né? Porque era pra fechar a série em casa, agora vão ter que tentar fechar em Los Angeles. O Devin Booker finalmente conseguiu deslanchar um pouco ofensivamente. Não que o aproveitamento dele de arremessos tenha sido igual ao do Paul George, foi mais baixo que isso, mas ele participou mais do ataque, ele parecia um pouquinho menos incomodado com o Patrick Beverley. Ele fez pontos, foi o cestinha do time. E é o que todo mundo tava batendo nessa tecla, né? Tipo, o Suns abriu 3-1 com o Chris Paul e o Devin Booker jogando, arremessando mal, não é nem jogando mal, arremessando mal. Uma hora eles vão voltar a acertar, nem que seja na marra. E ontem eles já tiveram um aproveitamento melhor, fizeram mais pontos. O preocupante é que não deu certo. né, quando o aproveitamento melhorou um pouco, o aproveitamento do Clippers melhorou muitíssimo. Não foi suficiente. O Suns teria que ter arremessado bem melhor, especialmente do perímetro, para ter conseguido segurar a melhor ofensiva que o Clippers apresentou. E nisso machuca o Chris Paul não ter acertado bola de 3, ele tentou várias. E o Jay Crowder, né? Mesma história dos playoffs do ano passado. Ele começa muito bem e de repente vai perdendo, gastando a mana. E com o Miami Heat na bolha, as 2 primeiras séries de playoff contra o Bucks, nossa senhora. Era o Klay Thompson de dread. Era o Jay Crowder. E aí chegou na final de conferência contra o Celtics, já deu uma engasgada. Na final, o Lakers podia deixar ele livre se quisesse, que não ia acontecer nada. E tá acontecendo a mesma coisa agora. Chegou nessa série, o Jay Crowder parou de acertar. Série passada, ele tava brincando em quadra. E a gente viu já no jogo anterior como parte da defesa do Clippers envolvia deixar o Jay Crowder livre para poder contestar mais as infiltrações do Chris Paul e do Booker. E o Clippers repetiu a dose. Aí eles estão apostando para ver se o Crowder pune eles em algum momento. Não foi o caso. Mas eu acho que o tema da partida foi o que você disse na nossa abertura, que foi a ausência do Zubac. A força, a gente sabe que o Tyronn Lue
gosta de botar o Zubat. Toda chance que ele encontra de botar o Zubat em quadra, ele prefere assim. E no jogo anterior, pareceu muito justificado. O Zubat teve uma excelente partida dos dois lados da quadra. Foi a melhor partida do Zubat, acho que nos playoffs. E eles perderam. Então, mas fico feliz que a gente tenha discutido isso no resumo passado do jogo anterior, porque senão parece também oportunista agora. Que o Zubat individualmente jogou muito bem, ajudou bastante. Se o Clippers teve chance de ganhar naquele final, foi por causa do Zubat também. Porém, a presença dele implica muita coisa. Você tá abrindo mão de muita coisa pra ter aquilo que o Zubat traz de bom, né? E desde a primeira rodada contra o Mavs, o ataque do Clippers deslancha quando não tem pivô. Não é culpa do Zubat. Ele tá fazendo a função dele, mas a função dele tira espaço de muita coisa, facilita o trabalho dos adversários que querem usar pivô. Então, não é culpa dele, é que taticamente o resto da equipe tira proveito do espaço. E ontem a gente viu tudo que a gente viu nas séries passadas. O Ayton tendo que marcar no perímetro e tomando bola de 3, ou bola vindo nas costas do Ayton porque ele não está embaixo da cesta, porque ele está preocupado com o jogador de perímetro, mais velocidade, mais transição. Então, e o que eu achei mais fascinante? Mais ataque no garrafão. Porque como o Ayton está sendo obrigado a marcar jogadores na linha de 3 pontos, tem mais espaço para o Paul George, por exemplo, infiltrar. A maior parte dos pontos do Paul George, já que ele não acertou 3 bolas de 3 pontos só no terceiro período, foi dentro do garrafão. O Clippers fez, acho que 20 pontos de garrafão a mais do que o Suns. Então, mas não é muito parecido com a série do Jazz? O Gobert ia lá marcar o Kawhi Leonard no perímetro, uma preocupado, e o Paul George. Você saiu do garrafão? Ah, então eu vou entro. E aí o Gobert ficava revoltado e batia o braço. Foi o que aconteceu ontem. O Ayton lá preocupado, não, porque... E ajudou o resto do time, né? O Marcus Morris pegando fogo. E o Marcus Morris começou a receber uns matchups muito positivos pra ele. Porque o Ayton tava marcando alguém lá no perímetro. E aí o Morris, de repente, ficava o jogador mais alto possível dentro do garrafão. Ele fazendo post-up no Booker sem cobertura. Pois é, e aí foi o tema do começo do jogo. O primeiro quarto, o Morris parecia que era o maior pivô do planeta. Não foi... Aliás, mérito pros coadjuvantes aí do Clippers, porque... Precisavam jogar bem, jogaram bem. O Red Jackson voltou a acertar arremesso. Ele teve um jogo de seca aí, né? Mas voltou a acertar. O Marcus Morris jogou muito, muito bem. E precisam, né? Sem o Kawhi Leonard não tem muito segredo. E eu achei muito engraçado nessa de coadjuvantes que o Tyronn Lue insiste. Se o small ball do Clippers está cansado, entra um pivô. Não tinha o Zubat, entrou o DeMarcus Cousins. O DeMarcus Cousins fez 15 pontos em 11 minutos. Foi, assim, uma atuação espetacular. Então, até ele, como coadjuvante, ajudou muito. E foram os piores momentos do Clippers no jogo. Então, acho que o Cousins foi um bom exemplo do porquê o Zubat, mesmo jogando bem, estava atrapalhando o time. Acho que especialmente no ataque. O Cousins era explorado na defesa. Ele fazia ponto no ataque, aí o Chris Paul acertava arremesso nele quando ele estava marcando, fez falta no Chris Paul em arremesso de meia distância. E acho que foi o pior saldo do Clippers no jogo, se eu não me engano. Tirando o Luke Kennard, que teve uma partida catastrófica, mas ele teve. O Cousins teve o saldo positivo de 6 pontos. Teve um jogador com saldo de mais 20. O Marcus Morris, que jogou a maior parte do jogo dele como pivô. Então não é que foi mal, mas o ataque acabava empacando. Parecia que quando o Cousins estava em quadra, o ataque do Clippers era o Cousins. Isso, Todo mundo tá olhando pra ele, todo mundo passa a bola pra ele. Ele saiu bem, mas muito longe da movimentação de bola, dos contra-ataques, das bolas de 3. Eu separei um vídeo aí pra gente ver o small ball do Clippers. Vamos ver. Você gosta da câmera drone, Daniel? Então, a gente tem que fazer essa ressalva de que a NBA hoje não colaborou muito e a gente vai ter umas câmeras bem esquisitas, né? O estagiário lá tava bem louco querendo aí fazer umas gravações moderninhas. Então, infelizmente não vamos ter os melhores ângulos possíveis para analisar o small ball. Mas vamos lá. Aqui é muito engraçado como o Red Jackson fica até surpreso de quão livre ele tá nas primeiras posses de bola do jogo. Foi a primeira, né? A primeira deles, né? Do Clippers. Eu achei engraçado que tem um cara que eu sigo no Twitter que ele tweetou essa jogada e falou: o Suns tá numa zona ou só confuso? Porque, a primeira posse de bola, né? Você ainda não sabe, se estivessem jogando na zona as últimas 10 posses de bola, você interpreta que é uma zona.
Mas aqui não pareceu meio nada, né? Não, só pareceu que eles... Ah, é verdade, eles não têm pivô. É verdade, o Eiton não tem ninguém pra marcar, e aí sobrou alguém livre no perímetro. Aí depois a gente analisa. Teve a câmera drone, que era muito longe. Essa é a câmera que o site da NBA chama de Mobile View, que eles dizem que é melhor pra ver no celular. Bom, se você não quer assistir o jogo, se você quer ver sua bola no celular, é excelente. Não sei quem assiste assim, sei que no site da NBA hoje as jogadas estavam nesse modo mobile, então desculpa qualquer coisa. E aí, o que a gente tá vendo é as infiltrações, como o small ball do Clippers conseguiu acelerar o ritmo de jogo. E aqui tipo, Paul George passou a bola antes do campo de defesa e o Beverly já tá atacando. A gente não consegue ver nesse ângulo a defesa do Suns, mas o Eiton não tá no garrafão. A gente não vê o Eiton na jogada, na câmera corta o Eiton, não tem ele. É boicote ao Eiton essa câmera. Mas o Bridges, se a gente quiser ser bem crítico... Ele não pode deixar alguém não pode passar deixar por ele. Ele é o melhor defensor de perímetro do Suns, deixando o pior atacante de perímetro do Clippers passar por ele e fazer uma bandeja. Mas muito legal que não tem Eiton na cobertura. E aqui, igualzinho, mais uma infiltração do Man. E o Eiton aparece no final ali só pra bater o fundo do bola. Ele tava no perímetro do lado oposto da bola, e aí ele teve que aparecer lá no finzinho. E aqui, como a gente falou, o Marcus Morris tendo esse duelo favorável com o Booker. E não aparece cobertura, tá todo mundo muito espaçado, tem o medo de ir pra deixar alguém na linha dos três livres e tem que esperar pra ver se o Marcus Morris faz o Booker pagar por isso, né? Nos outros jogos ele não teve tanto sucesso. E agora teve muito. Ontem ele teve. E a gente viu aí o Patrick Beverley roubando a bola do Chris Paul, que a gente falou, né? Ele consegue às vezes do Booker. Do Chris Paul não, né? Não, o Chris Paul é raríssimo ele cometer turnover assim, de estar driblando e perder a bola. E foi justo nesse começo de jogo. E olha isso, o Robert Jackson treinando com uma enterrada. Eles conseguiram jogar com muito mais velocidade sem o Zubat. E é mais um turnover. E aí o Paul George fez aí esse malabarismo. Sexta e falta. E olha quão empolgado o Clippers está. O Paul George quase lesionou o companheiro aí nesse tapinha. E sendo Clippers aí nos playoffs, tá melhor não arriscar. Toco do Beverly no Cameron Payne e mais um contra-ataque. Você vê que o Patrick Beverly tá sendo fundamental pra defesa deles, né? Especialmente nesse small ball, porque ele consegue pressionar muito a bola, né? E a estreia dele nos playoffs, né? Porque as outras duas séries, o Beverly estava sendo irrelevante. Contra o Mavs, ele saiu da rotação porque não estava dando. É verdade, ele não tinha mais minutos, né? E aqui foi o Paul George atacando o Bridges indo pra meia distância. Mas é dentro do garrafão. O Eiton fora do garrafão. É isso, não tem ninguém pra fazer uma cobertura, fica meio inviável fazer uma dobra. É o Paul George na meia distância com os dois pés dentro do garrafão. Acho que é por isso que o Clippers conseguiu fazer tantos pontos aí. Aí o Suns troca a marcação, é o Booker. Quando o Paul George viu o Booker, ele atacou. Acho que essa é a ideia. E o Morris também, né? A câmera voltou ao normal, Danilo. Nossa, finalmente vai conseguir ver aí melhor. Dá pra ver mais de 2 jogadores por vez no mesmo frame. Mas a jogada não muda. É o Paul George atacando o Devin Booker. E mesmo quando não acertou, continuou sendo o plano de jogo. Você não vai acertar todas. Mas dá pra ver o plano deles. E dá pra ver como eles estão contestando. Porque o Clippers marcou por zona a maior parte do jogo. E olha a andada aí que você falou. No replay dá pra ver bem que o outro pé do Paul George cai antes dele soltar a bola. Mas foi bonito. Mas, até eu perceber que ele tinha... E foi mais uma infiltração. Ele tinha meia distância, mas ele insistiu na infiltração. Eu tava falando que o Clippers marcou por zona a maior parte do jogo. E... O Suns, né? Ou o Clippers. É o Clippers mesmo, é. E o Suns acabou dando esses arremessos meio apressados, né? Tipo, ou era um corta-luz e um arremesso, ou é um arremesso logo na correria. E aí o Paul George esquentando e acertando as bolas de 3 que você citou, né? Com esse corte que minha Nossa Senhora, Chris Paul. E uns ataques rápidos, né? Eles chegam, não tem muita enrolação. Que o Clippers é um time conhecido por fazer também. Às vezes, culpa do Kawhi, que não é muito da correria. Sem ele, tem que correr mesmo. Aí, uns minutos com o Cousins em quadra. Você vê que o garrafão fica mais congestionado, mas nesse momento do jogo, era só o Paul George, né? Não podia botar qualquer quinteto em quadra. E é o Booker, então ele ataca. E esse era o Nader, né? É o Nader. Esse é o Nader. Aí ataca mais que o Booker. Aí é mais fácil,
Você vê que o Nader tenta impedir o Paul George de vir pra esse lado e tá dando aqui pra não usar o corta-luz. O Paul George não fala, eu vou pra onde eu quero, sim. E dá essa freada e um arremesso de 3. É um pouco o arremesso que o Suns quer que ele tente, porque ele não tá com bom aproveitamento, mas nesse período... E aí, olha onde foi parar a diferença, né? Foi quando o Suns achou que ia conseguir. E aí ele infiltrando de novo. Dessa vez foi aquele pedaço do jogo que o Suns fica sem pivô, né? Porque é o Saric que fica em quadra. Acontece um pouco no primeiro e no segundo tempo. Mas onde o Saric tá? Marcando o Red Jackson na zona morta. É como se não tivesse... Já é um pivô baixo. Então é como se não tivesse pivô. Então quem acha que jogar com small ball é porque você só quer arremessar, não entende o espaçamento que cede na quadra para que você infiltre. É desde que você tenha bons arremessadores e o Clippers tem. E olha como o Paul George consegue espaço para atacar a cesta, né? E foi aquela deitadinha clássica do Devin Booker, né? Que ele fica todo caído no chão e levanta só o pescoço. Ele cai duro, né? Só que é mais legal quando é um game winner, né? Não quando você acabou de tomar uma bandeja na cara. Ele tentou cavar a falta de ataque, né? Do Paul George. E de novo, o Clippers passando pela defesa. A primeira linha defensiva do Suns foi um desastre, né? Pareceu a série contra o Jazz de novo. O Jazz não conseguia parar as infiltrações. Não que seja fácil parar os jogadores do Clippers. Mas tem que fazer, não tem jeito. É difícil mesmo. E esse é o Paul George dando um arremesso questionável, mas dá pra ver nessa jogada que ele tentou primeiro infiltrar. E aí, quando não deu certo, é que ele entrou. Aqui a gente consegue ver um pouco melhor a defesa que o Clippers consegue colocar com o small ball. Porque a ideia é que, bom, se eles estão jogando mais baixo, talvez eles sejam explorados, né? Mas o Suns ficou nessa ideia de entra e passa pra fora, entra e passa pra fora. Bom, do lado de fora tem uma série de defensores do Clippers. Essa dobra deles tentando impedir que a bola chegasse no Ayton, pro Ayton não poder explorar a defesa com o tamanho dele. É um segredo dessa formação. O Ayton tem que ser muito bom. Tem que pegar muito rebote ofensivo, tem que pontuar quando tem um cara mais baixo nele. E ontem ele não conseguiu tanto. Chegou uma hora que até incomodou o quão pouco ele estava recebendo a bola. Mas a gente viu umas posses de bola aí, como às vezes é difícil a bola chegar mesmo, porque a pressão tá muito forte no perímetro. A gente viu uma bola em que o Chris Paul conseguiu arremesso de meia distância e na segunda ele já não conseguiu mais, porque a defesa mais baixa consegue contestar bem, né? E na transmissão gringa, o Jeff Van Gundy estava elogiando muito o que eles chamam de gang rebound, que é tipo rebote em grupo. Então você vê que não tem pivô no Clippers. Quem vai segurar o Ayton, que tá vindo em velocidade para pegar esse rebote? Todo mundo. Então o Beverly bota o corpo, o Marcus Morris, em vez de pegar a bola, dá um tapa, e um terceiro jogador recebe esse tapa. São 3 jogadores contra o Ayton para ganhar esse rebote, e foi difícil. Mas é o que você tem que fazer, você tem que vir em grupo. E muitas vezes isso impede ou atrapalha o contra-ataque, né? Porque não tem ninguém correndo, são 3 caras brigando pelo rebote. O Clippers conseguiu fazer contra-ataque mesmo assim. Eles pegam a bola e disparam. E aí é um pouco a preguiça do Suns contra a defesa pro zona. Né? O passe pro lado, arremessa, passe pro lado, arremessa. O Paul George tá na jogada. Não é um arremesso livre. É meio livre, vai. Que o Booker pode acertar esse arremesso, pode. O Paul George nem levanta o braço. Mas não é um arremesso sem marcador, como você parece que você vai ganhar contra a zona. Dá pra ser esforçado mais mesmo. E aqui o Chris Paul nem conseguiu dar o arremesso por conta de como o Beverly atrapalhou, e o Ayton não conseguiu explorar o tamanho dele contra o Morris. Ele tem que é um duelo que o Ayton tem que ganhar. Pode errar uma ou outra, claro, mas em geral tinha que ser uma coisa que incomodasse o Clippers. Ontem não incomodou. Mas acho que os vídeos deu pra ver bem o porquê o Clippers consegue jogar bem no small ball sem pivô. O mais interessante é que não é novo. A gente viu nas últimas 2 séries de playoff. Foi o principal tema da série contra o Utah Jazz para conseguir minimizar o impacto do Gobert. E a gente criticou o fato do Gobert não conseguir punir eles no ataque. O Ayton estava conseguindo nos primeiros jogos. Ontem não teve tanto sucesso. Achei que muito por causa da pressão do Clippers no perímetro, para os passes não chegarem, para ele não pegar tanto rebote ofensivo. Ele pegou mais rebote ofensivo quando o Zubac estava em quadra do que sem ele. E por quê? Porque o Zubac saía para contestar arremesso e ninguém ficava colocando o corpo no Ayton. E agora com o small ball tem
todos os jogadores do Clippers ficam ali juntos, né? Você sabe que não tem o Zubat, então todo mundo tem que pegar rebote. E eles tiveram muita atenção pra isso. Claro que eventualmente pega mais rebote ofensivo. Foi um jogo de altos e baixos, como a gente falou. Então, se você pegar aqueles pedacinhos do jogo onde o Suns cortou as vantagens do Clippers, você vê algumas coisas dando certo. Então, o Devin Booker punindo a zona, um arremesso um pouco mais livre, um rebote ofensivo que o Ayton pega. Só não foi regular ao longo da partida. Então, mas a minha preocupação com o Clippers é que um dos grandes responsáveis pelo Suns não ter conseguido punir essa zona o tempo inteiro foi o Patrick Beverley. Então a gente viu ali rapidinho, o Chris Paul acerta um arremesso ali de meia distância entre as duas linhas da zona. Na jogada seguinte, ele não consegue acertar porque o Patrick Beverley não tornou isso possível. Você quer depender defensivamente do Patrick Beverley? Deu muito certo nesse jogo, mas a gente sabe quão arriscado é. Ele conseguiu roubar algumas bolas, ele impediu as bolas de meia distância do Chris Paul. Ele pode fazer 3 faltas em 2 minutos e não está mais disponível no jogo. É arriscado, a gente falou disso no começo da série, mas já foram 5 jogos. E ele tá bem. Eu acho que é um dos defeitos do Patrick Beverley ao longo da carreira é essa variável de um jogo pro outro, sumir numa partida. E o estilo de jogo dele se perder no próprio folclore de ficar, não, eu brigo mesmo, eu discuto, eu aponto, provoco. Ontem ele tirou sarro de um flop do Chris Paul, mas foi falta. Ele poderia ter sido expulso numa bobagem dessa. E ele faz muito pior. Ele faz bem pior. Foi muito engraçado os dois num confronto de quem flopa mais. Empate. E o estilo de defesa dele é arriscado. É um estilo que depende do árbitro que está em quadra, você vai sofrer um monte de faltas num único período. Então eu fico preocupado, se eu fosse apostar dinheiro no Clippers, eu ficaria bem preocupado com depender do Patrick Beverley. Mas por enquanto deu muito certo e ele foi um dos grandes responsáveis pela zona não ter sido punida. Então dá pra marcar e com zona, com small ball, tranquilamente o jogo todo. E essa altura do campeonato, eu não sei nem se o Clippers tem outra opção. A outra opção defensiva deles é não marca por zona e usa o Zubat. Bom, o Zubat não vai mais jogar. Você não tem Kawhi Leonard, você não tem o Zubat. O Marcus Morris parece, pelo menos, pareceu ontem recuperado do joelho, mas vai saber como é que funciona isso de um dia pro outro. Não é como se eles tivessem muita opção agora também. Então, depende do Patrick Beverley, ele tá jogando bem, deixa. Eles só não podem perder mais nenhum jogo. Então, perder um jogo vai pra casa. Então, você tem que apostar naquilo que você tem disponível, né? E no fim do jogo passado, a repórter que estava entrevistando, esqueci quem era agora, perguntou, então, Chris Paul, você tá com uma liderança de 3-1, aí é uma vitória da final. E ele falou, putz, não tem uma história boa com estar ganhando de 3-1. Ele estava naquele time do Clippers que tomou 3-1 do Houston Rockets e perdeu a chance de fechar a série em casa. Teria sido muito importante pro Suns, né? Vamos ver como é que o Suns lida com essa pressão psicológica de ter perdido um match point em casa. Agora eles têm que ganhar em Los Angeles e se não ganhar é jogo 7. E jogo 7 tem todo aquele mito em volta do tudo pode acontecer, nada importa mais. Não seria confortável para o Suns ir para um jogo 7, mesmo que seja em casa. E vamos ver se o Suns consegue entrar no primeiro quarto do próximo jogo sem estar surpreso com o small ball. Porque certamente eles sabiam que o Zubat não ia jogar. Mas deu pra ver ali naquela bola que o Red Jackson arremessou livre, de que eles pareciam que não estavam preparados defensivamente para aquilo. Né? Talvez é só ganhar um jogo de rodagem contra isso. Eles vão ter um jogo inteiro de vídeo para assistir, falar quando acontecer isso, a gente tem que fazer isso. Acho que o Suns precisa estar mais preparado, tanto no ataque contra na defesa, contra a zona sem pivô do Clippers. Se eles derem conta disso, aí o Paul George precisa ter mais um jogo de 50 pontos aí para segurar. Então, eu acho que o Suns tem alguma tranquilidade em fechar essa série. E fico curioso também do Suns para ver se eles tentam envolver mais o DeAndre Ayton, talvez desenhar algumas jogadas ou usar algumas jogadas diferentes que seja mais fácil a bola chegar para ele tentar punir o time mais baixo do Clippers. E conhecendo o Tyronn Lue é capaz dele apavorar. Não sei se ele é muito fã de usar small ball. Capaz de botar o Cousins em quadra se o Ayton fizer 3 cestas seguidas. É bem possível. Mas usar jogadas desenhadas para o Ayton, apesar da jogada desenhada para ele vencer um jogo numa ponte aérea, não é muito comum para esse Suns. Talvez exponha mais limitações dele como criador de jogadas, como pivô. Vamos ver, tem que ver a defesa que o Clippers vai fazer.
E outro ajuste possível, eu quero ver se o Cameron Johnson joga mais tempo no lugar do Jay Crowder, porque ele tá acertando muito a bola de 3, ele tá sendo muito consistente nos últimos jogos. O Crowder não acerta mais nada. Tem uma diferença defensiva, né? Mas Foi bem forte, é. às vezes é uma possibilidade para tentar quebrar um pouco a defesa do Clippers, liberar mais espaço pro Booker e pro Chris Paul. Não dá pra ter Porque tudo. a gente viu, né? A ajuda vindo do Jay Crowder para congestionar o garrafão ou a meia distância quando o Booker e o Chris Paul tentam chegar lá. O Jay Crowder começa a virar um problema em quadra. Se ele não punir com as bolas de 3 pontos, não vai rolar, né? Então vamos ver aí o que acontece na próxima partida. E hoje tem jogo 4, Hawks e Bucks. A gente volta amanhã para comentar o que aconteceu. E será que tem Trae Young? Não sabemos ainda. A notícia é... Antes do jogo, um pouquinho antes, eles decidem. Vamos fazer um teste, ver se tá doendo o tornozelo dele. Eu já me amaldiçoei, então dificilmente ele joga. E vamos ser sinceros, né? Qual a chance do Hawks ganhar do Bucks sem Trae Young, com o Bogdanovic num joelho estourado, que ele não joga bem há 10 jogos? Então, a chance é praticamente zero, mas não tem sempre esses casos do time que perde a sua superestrela e de repente todo mundo joga muito bem porque sente que tem que compensar e nunca viu tantas vezes a bola na mão. Sempre tem esse jogo e aí depois você não tem mais chance nenhuma. Então, se o Hawks tem chance de ganhar um jogo sem o Trae Young, é esse. Vamos ganhar pelo Trae Young. Não é uma coisa que dá pra manter a longo prazo. Mas uma partidinha agora no sacrifício, eu acho possível. Vai ter que ser uma bela partida ou do Bogdanovic, ou do Huerter, ou do Lou Williams como criador de jogada, né? Alguém tem que levar a bola de um lado pro outro da quadra. E ofensivamente tem que ser uma boa partida de todos eles juntos, somados. Especialmente nos arremessos de longe, que é o que o Bucks mais cede e é uma das armas do Hawks. Boa, vamos ver. Vai ser um jogo bem interessante, quer Trae Young jogue, quer não. Então é isso, pessoal. A gente volta amanhã para mais um resumo da rodada. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não pegaram o cupom da KTO, está na descrição do vídeo. Boa. Mas é bola presa também, né? Aproveita aí. Tem erro. Já brinca aí no jogo do Hawks. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau, tchau!